E aí, galera da corrida, estamos aqui para mais um a caminho dos 70K. Hoje eu tô numa estrada vicinal onde tem muitas fazendas aqui em Mucugê, mas o visual não deixa de ser show de bola, certo? Vou pro lado de lá, parei meu carro aqui, né? Vou pro lado de lá em direção à barragem do Apertado, certo? Uma barragem que foi construída, é a primeira barragem que represa o Rio Paraguaçu que nasce aqui na Chapada Diamantina e tem 3 barragens no seu caminho. Essa é a primeira. Então eu não vou falar muito sobre o Rio Paraguaçu porque é um programa mais à frente que a gente vai fazer. Então hoje eu tenho 27 km para rodar, certo? E a gente vai fazer aquele esquema, falar um pouco da corrida e um pouco de música que vai rolar no Corre Mal. Então fica aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, curte logo o vídeo e vai rodar a vinheta e deixa eu começar, porque tá um frio, meu amigo, mais um frio. Se liga no vento que tá ali, a temperatura deve estar uns 10, 11 graus, um frio do cacete. Vamos lá, vamos correr. Chegou em casa nos idos de 63 e da porta ele gritou orgulhoso: agora chegou a nossa vez, eu vou ser o maior, comprei um Cinca Chambó. O inverno veio impedir o meu namoro no jardim, mas a gente fugia de noite numa fissura que não tinha fim. Você tá ouvindo o Cinca Chambó do Camisa de Vênus, banda baiana que se destacou principalmente na década de 80, mas existe até hoje. E Cinca com M de Maurício antes do C, é uma marca francesa que foi adquirida pela Ford na década de 50. Lembre-se que a década de 50, pós-guerra mundial, está em curso o Plano Marshall que os Estados Unidos impôs à Europa para a recuperação econômica da Europa após a Segunda Guerra. E aí você tem a Ford adquirindo a Cinca. E a Cinca chegou ao Brasil em 59. O Cinca Chambó foi produzido de 59 a 67. Ele tinha um apelido de maestro logo quando chegou ao Brasil. Por quê? Porque, segundo o pessoal dizia, era um concerto a cada esquina. Concerto musical é com C. Concerto de consertar, de reparar, é com S. Mas ele tinha esse apelido de maestro. Ouve um pouco mais da música que a gente vai falar sobre a letra e um pouco da história do Brasil com ela. Cinca Chambó, Camisa de Vênus, se liga aí. Na garagem da vovó tinha o banco do Cinca Chambó, fazendo Cinca Chambó, fazendo Cinca Chambó, fazendo Cinca Chambó, fazendo Cinca Chambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Cinca Chambó. Você está prestando atenção aí na letra da música. Nós estamos falando final dos anos 50, início dos anos 60, quando começa a surgir uma classe média no Brasil. Lembrando que o Brasil era um país extremamente agrário e a partir dos anos 30, com o Estado Novo, tudo mais, o Brasil começa a se industrializar e ganhar uma população urbana maior, né? E começam a surgir os grandes centros e o Brasil começa a se industrializar. E essa classe média, com essa industrialização, essa mudança, o Brasil sempre enxergou a França, a Europa como os centros que queria imitar, principalmente a burguesia, e essa classe média que vai surgindo começa a ver os Estados Unidos como o local que a democracia liberal surge, e essa classe média quer ter um estilo de vida como um estilo de vida americano. E nada melhor do que um Cinca Chambó, que apesar dos problemas técnicos da sua
logo da sua chegada, era um carro que tinha um desenho e tinha um conforto muito grande e tinha um status muito grande. A música Sim Caxambó faz parte do álbum Correndo Risco, de 86, né, do Camisa de Vênus. E a letra é de Marcelo Nova, que é vocalista da banda, e Miguel Cordeiro. E se você está ligado na letra, você percebeu, o próprio Marcelo fala isso, que a letra nada tem a ver com o carro. O carro é apenas uma metáfora para falar de um período, início dos anos 60, em que o Brasil começa a experimentar as delícias de uma democracia liberal e logo depois vem o golpe militar. Então se ligue na letra e vamos seguir correndo. Pois não tinha nenhum carro que fosse na minha frente, nem Gordini nem Ford, o bom era o Sim Caxambó. O presidente João Goulart um dia falou na TV que a gente ia ter muita grana pra fazer o que bem entender. Eu vi um futuro melhor no painel do meu Sim Caxambó, fazendo Sim Caxambó. Ó, eu tô no espelho d'água da barragem do Apertado. Para quem não sabe, a barragem do Apertado é a primeira barragem das 3 que represam o Rio Paraguaçu, o maior rio baiano. E eu já falei, vou conversar sobre isso em edições à frente. O Rio Paraguaçu vai ganhar uma edição só para ele no Corre Mal. Mas voltando ao Sim Caxambó, que é o tema da corrida de hoje, observe na letra que Marcelo Nova fala: eu vi um futuro melhor no painel do Sim Caxambó. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que o período de bonança que o Brasil viveu, e as pessoas às vezes não sabem, o Brasil foi o país que teve o crescimento chinês. Da década de 30 até os anos 80, o Brasil cresceu assustadoramente e virou uma das maiores economias. Era um país de economia agrária, até que em 64 veio o golpe, que não impediu o crescimento do PIB, mas acabou com a democracia durante mais de 20 anos. Em uma parte da música, Marcelo Nova diz: mas eis que de repente foi dado um alerta. Ninguém saía de casa e as ruas ficaram desertas. Eu me senti tão só dentro do meu Sim Caxambó. Por que essa referência? Porque grande parte da classe média apoiou o golpe militar. Até os liberais, no Brasil, liberal é um eufemismo, né? São pouquíssimos que são liberais. Só você estudar a história brasileira, você vai ver que os liberais... Vou dar só um exemplo. Os liberais que quiseram... em Minas, que Minas se ficasse independente durante a Inconfidência, a grande parte voltou para a manutenção da escravidão. Então, liberal no Brasil defende escravidão. Então, uma grande parte da classe média que vivia a bonança do crescimento do país, de uma série de coisas, da democracia liberal que se respirava naquele momento, apoiou o golpe. Uma grande parte se arrependeu logo depois. Um dos grandes exemplos, Carlos Lacerda, que foi governador da Guanabara, né, e queria ser presidente na eleição de 65. Tem uma literatura muito vasta sobre isso. Galera, se liga no pico que eu tô. Certo? Eu ainda tenho mais 1 quilômetro para lá, depois vou voltar tudo e ainda tem mais. Fica aí com o Sim Caxambó. Caxambó, fazendo Sim Caxambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sim Caxambó. Acabei de completar uma meia a 2 horas e 15, tá bom.
Agora eu fui falar do frio. Olha quem apareceu. E aqui é sertão, parceiro. O bicho pega. Eu chamo a atenção de vocês também para uma parte da música que ele diz que o inverno veio impedir o meu namoro no jardim. A gente fugia de noite numa fissura que não tinha fim. Na garagem da vovó tinha um banco do Cinca Xambó. Ele tá também fazendo uma referência aos anos 60, a revolução sexual, a mudança de comportamento que acontece naquela época, né? Influenciada pela Europa, por uma série de coisas. Então a música tem muitas referências. E os letristas acabam falando que tudo isso aconteceu há mais de 20 anos, lembrando que a música foi lançada em 86, então para 64. Vieram jipes e tanques que mudaram os nossos planos. Eles fizeram pior, acabaram com o Cinca Xambó. O Cinca Xambó parou de ser produzido em 1967. Então, rock and roll, Banda Baiana, Camisa de Vênus, Marcelo Nova, uma referência, uma música cheia de referências e com muita história, tá bom? Vamos completar essa bagaça e daqui a pouco a gente encerra o vídeo. Mas de repente foi dado um alerta. Ninguém saía de casa e as ruas ficaram desertas. Eu me senti tão só dentro do Cinca Xambó. Tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. Vieram jipes e tanques que mudaram os nossos planos. Eles fizeram pior. Estão entregues os 27 quilômetros dessa segunda edição do A Caminho dos 70K. E que 70 quilômetros é esse, Maurício? É a Ultra da Linha Verde. Você encontra a edição do ano passado aqui no canal, procure aí, assista. E meu pai me chamou a atenção no programa passado que eu errei. Então a Ultra da Linha Verde larga no aeroporto de Salvador, passa por Lauro de Freitas, Camaçari e chega em Baçaí, que é uma localidade de Mata de São João, certo? Se você ficou até aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo e até semana que vem com a edição 3 do A Caminho dos 70K. Valeu, galera, se cuidem.